Olá, escritor! Bem-vindo ao canal do Carreira Literária. Antes de mais nada, não deixa de se inscrever aqui no canal e de ativar o sininho para receber as notificações sempre que um vídeo novo para o ar. Hoje eu vou fazer um vídeo aqui que, na verdade, é responder uma pergunta que alguns seguidores aqui do Carreira Literária fazem, que é sobre as dificuldades do gênero romance, né? Quais as maiores dificuldades? Por que é tão difícil a gente ter um bom romance? É claro que todo gênero literário impõe os seus desafios, inclusive tem gente que acredita que o gênero mais desafiador é o conto, tem gente que acredita que é a poesia. Eu, particularmente, sou do grupo que acredita que o romance seja, de fato, o gênero mais difícil de se desenvolver, né? De você chegar a um resultado satisfatório. E por quê? Eu própria já transitei nos três gêneros, tanto como professora de escrita criativa, tanto quanto editora e como escritora. Por que eu acho que o romance é o gênero mais difícil? Porque ele impõe uma série de condições que, no caso da poesia e do conto, elas ficam muito mais abrandadas. A primeira delas é a disciplina extrema. Por que você precisa de mais disciplina para escrever um romance do que um conto ou uma poesia? Porque para você ter um romance coeso, né, depois a gente vai falar aqui sobre a coesão, é importante que você se mantenha interessado, que você continue interessado nos temas e nas motivações que te levaram a escrever o romance. É muito comum, né, que o escritor ele comece, hoje está muito interessado, hoje ele acabou de viver uma desilusão amorosa, né, por exemplo, e tem muita necessidade de falar sobre aquilo, de tematizar, de escrever sobre aquilo. E aí depois aquilo começa a se diluir, o sentimento de abandono, de raiva, de arrependimento, seja lá o que tenha motivado o escritor a começar a escrever, começa a se diluir, ele começa a ter interesse por outras coisas, por outras leituras, está num outro momento da vida dele e ele perde o contato, né, perde a motivação que ele tinha de escrever aquela história. E no romance isso não pode acontecer. Se num conto você pode ter um tema ou uma situação que te motivou a escrever aquilo e no dia seguinte você escrever algo totalmente diferente, de uma temática diferente, num estilo diferente, uma pegada totalmente diferente, e na poesia também, no romance você não pode ter essa multiplicidade de vozes e de temas, de tópicos ali, senão você vai perder a coesão do seu romance, né? Senão o que você prometeu inicialmente para o leitor não vai ser cumprido, você não vai entregar para ele o que você prometeu ali no começo. O romance ele te exige uma disciplina para que você próprio se mantenha conectado às motivações iniciais que te levaram a escrever. Então, para mim, essa é a primeira grande dificuldade do romance. A segunda, de certa maneira, é um desdobramento dessa primeira, que é manter a coesão da sua história. E manter a coesão ela diz respeito a vários aspectos. Então você precisa manter uma linguagem, um estilo, uma voz homogênea ali durante todo o romance. Então você não pode começar escrevendo fluxo de consciência e depois descambar para uma escrita totalmente objetiva. Isso é muito comum de acontecer com os escritores iniciantes que estão ali devidamente fazendo seu trabalho de ler os clássicos, de ler os autores, e aí eles começam, num momento tá lendo muito Faulkner, aí no outro momento tá lendo muito Hemingway, e eles deixam aqueles escritores atravessarem a sua escrita, mas eles acabam criando ali no final das contas um estilo que vai para todos os cantos, né? Uma polifonia de vozes dentro de uma mesma história, o que na maior parte das vezes não funciona. Então você precisa ter uma coesão de estilo, você precisa ter uma coesão temática, né? Você não pode explorar todos os temas que te dê na telha dentro de um romance. Então suponhamos que você tenha começado a escrever um romance policial. Esse romance policial não pode, de repente, virar uma história erótica, porque você começou a ler livros eróticos e passou a se interessar por aquele tema e esquecer a sua trama policial. Porque o leitor de livro policial não é o mesmo leitor do livro erótico e ele vai se desinteressar por aquilo. Então é fundamental que você mantenha essa coesão estilística e essa coesão temática. Uma vez eu recebi um original muito bom da editora, assim, muito bom no sentido que ele estava muito bem escrito, mas ele ainda não estava pronto para ser publicado justamente porque ele não cumpria esse quesito da coesão. Era uma história sobre duas amigas
que se apaixonam por um mesmo cara. E o primeiro ato, né, pra gente retomar aí o tema de um dos nossos vídeos, o primeiro ato terminava com eles indo pra uma festa e em que esse cara era esperado que ele aparecesse também, e no final ele não aparecia e ele sumia, desaparecia da vida dessas duas mulheres. E depois a gente começava, tinha um salto temporal, a gente acompanhava as duas nas suas vidas ali no futuro, e a história toda se desenvolvia sem que jamais se retomasse aquele momento inicial, a relação delas com esse cara. Por que então ele entrou na história? Por que se criou essa cena, né, desse casamento em que ele não aparecia? Então é muito importante que no romance tudo tenha um motivo de estar ali. Se aquela cena não cumpre uma função, ela não precisa estar no romance. Ao contrário do conto, que você pode criar uma cena simplesmente porque você vai criar um efeito estético ali naquela cena. Tem um conto do Cortázar que todo se passa com uma absurda situação das pessoas que estão dirigindo, estão voltando de uma viagem, como se fosse um feriado, e um trânsito começa uma aglomeração de carro, e pelas tantas esse trânsito se torna infinito, as pessoas nunca saem dali, passam dias ali na autoestrada, voltando, e simplesmente é isso, um conto. Da mesma maneira que começou, o trânsito termina, sem qualquer explicação. A função daquela cena era simplesmente causar um estranhamento. Ela estava ali, ela existia por si mesma, e ela era autossuficiente. No romance não existe isso, você não pode criar uma cena só pela beleza da cena. Se ela não está conectada às motivações, ao desenvolvimento da história, ela não tem porquê existir. Eu acho que isso, né, a exigência dessa disciplina e dessa coesão que o tempo inteiro te obriga a entrar em contato com aqueles personagens, com aquele tema, com aquelas motivações que te levaram a começar a escrever, por mais que, obviamente, né, coisas novas possam e devam ser descobertas e aparecer no meio do caminho, mas ele vai te limitar com relação a isso. Você não pode fazer um romance com 10 temas. No livro que a Andressa já comentou aqui, O Segredo do Best-Seller, os autores que fizeram uma pesquisa aí com mais de, enfim, centenas de milhares de narrativas, eles deixaram muito claro que os romances que chegam ali às listas dos mais vendidos, eles no máximo desenvolvem 4 temas. Ele tem um tema principal e no máximo 2 ou 3 temas periféricos. Então essa coesão e essa disciplina, ao meu ver, tornam o romance e o gênero mais desafiador. Embora, obviamente, a poesia e o conto impõem uma série de outros desafios, dos quais a gente vai falar em outro vídeo, mas eu acho que eu sou partidária de que o romance aí é o gênero que é mais difícil você levar a cabo. E você, o que você acha? Pode ter uma opinião totalmente diferente, é muito bem-vinda. Deixa aqui o seu comentário dizendo qual que você acha que é o gênero mais desafiador de se escrever. É a poesia, é o conto, é o romance, é o ensaio? Conta aqui pra mim o que você acha. E não deixa de clicar no joinha se você gostou e de se inscrever aqui no canal, tá bom? Um beijo e a gente se vê na próxima.